Fala galerinha, vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco aí da nova atualização da nossa planilha quântica. E qual que é o intuito dessa atualização? É simplificar a nossa leitura, né? Para a gente ter assim, não ficar pensando muito na tomada de decisão. E para quem está chegando agora, para quem está assistindo esse vídeo aqui, a nossa planilha quântica, ela o intuito dela é trazer para nós, né, sinais para onde o preço está querendo trabalhar, para que lado o preço, né, vai querer movimentar hoje, né? Então, né, são vários detalhezinhos, agora mais simplificados, para a gente, né, compreender para que lado o preço está querendo trabalhar. Então, o que teve nas mudanças aqui, pessoal? Anteriormente nós tínhamos aqui o fluxo diário, tá? Os 5 minutos e os 2 minutos. Né? E aqui embaixo nós tínhamos uma legenda, passivo. Né? De fato, eu usava? Não usava. Né? Alguns pontos que tinha nessa planilha, né, foi ideias de mentorados no passado, a gente foi inserindo e tal, né? Mas de fato, muitas coisas, você olhar ao mesmo tempo, né, às vezes uma acaba invalidando a outra. E qual que é a minha ideia? Né? Eu sempre defendi, né, desde lá do tempo da Jedi, né, agora na Over, eu sempre defendi assim, né, uma visão mais macro, né? E de lá para cá a gente vem, né, trazendo atualizações que vêm assim favorecendo esse olhar, né, para que lado o preço está querendo trabalhar, né? Então a gente acabou deixando aqui agora o fluxo diário. Por que o diário? Porque eu estou querendo saber para onde o gringo está querendo trabalhar, tá? Para onde o PF está querendo trabalhar. Ah, mas como é que você sabe que é gringos e PF? Pessoal, na verdade, assim, essa aqui é uma dinâmica, né? Desde 2019, 2020 foi quando comecei a trabalhar com as planilhas, né? Eu sempre achei um comportamento, tá? Então, assim, dentro aqui dos gringos vai ter o BS, vai ter a Tullit, vai ter a JP Morgan, vai ter a Stanley, vai ter assim, né? Várias, tá? Porém, a gente sabe que a UBS, né? Ela não vai tradar só pela ponta dela. Às vezes ela tem conta na Tullit, às vezes ela pode ter conta no Bradesco, às vezes ela pode ter uma ponta na XP. E isso é um poço sem fim, né? Um poço sem fundo. Então, mas há uma dinâmica aqui. Tá? Então eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, 90%, tá, da movimentação do preço, seja para alta, seja para venda, tá, o gringo aqui ele vai movimentar. Então, por que o diário? Porque eu quero saber para que lado esse cara está trabalhando. Né? Ele está trabalhando na ponta compradora, então eu vou olhar por compra. Ele está trabalhando na ponta vendedora, então eu vou o quê? Olhar para venda, tá? E aí, né? Se você está falando que 90% é fatal, ele vai levar o preço, e esses 10? Esses 10, ele entra naquele dia lateralizado. Aqui foi um dia hoje, tá? Depois eu vou te mostrar aqui para vocês, mas por que só 21 pontos? Né? Tem alguns detalhes também, né? Que a gente precisa olhar no gráfico, enfim, tá? Mas esses 10% vai ser aquele dia, tá, que o preço vai andar de lado. E vamos dizer que é o que aconteceu hoje. O preço não desenvolveu, andou 21 pontos, né? Não teve. Mas por quê? Quem acompanhou aí a planilha, tá? Tem esse cara aqui, que já vou falar para ele, né? Já vou falar dele, né? Mas o intuito, então, do diário é olhar isso aqui, tá? Então, quando eu bater aqui nessa caixinha, dólar diário, índice diário, o que eu falar para o dólar é verdadeiro para o índice. Eu quero olhar para que lado esses caras estão trabalhando, para que lado esses caras estão movimentando, se é na compra, se é na venda, tá? Maravilha.
Tá? Então, a primeira mudança que a gente fez foi isso aqui. Tá? Foi retirado, foi colocado agora aqui um gráfico, né, gringos versus PF versus o agressor, tá? Que nada mais é o que? A linha do tempo aqui, em 1 minutos, registrando, né? O azulzinho é o gringo, o vermelhinho é o PF, né? Então, a gente olhando só, né? Eu posso, vamos só retirar aqui um pouquinho né? Eu olhando aqui, eu consigo ver, né? Gringo evoluindo para cima e PF para baixo. Então, assim, eu vou ficar olhando por venda só se você tiver, né, regiões que te assegure vender. Senão, eu tenho que olhar por compras, procurar olhar por compras, né? Então, e aí eu coloquei o que aqui? O agressor, por quê? Porque a gente consegue daí mensurar para que lado esse cara também, né? Essa puxada que deu que eles vieram juntos, tá? Depois aqui o gringo continuou comprando, mas o agressor, né? Mas por que o agressor estava na venda? Isso aqui você vai reparar, né, nesse camarada aqui. Hoje, a sardinhada trabalhou muito no médio positivo. Então, assim, com a mãozinha de quase 2 bi que esses caras estavam aqui, tá? A distância que o PF ficou do preço, só 7 pontos. Tá? Isso aqui, para uma mão dessa, ele teria estar com 20, 30, uma distância do preço médio deles. Né? Eles estavam o quê? Menos 7. Tá? Então, isso mostra, tá, que eles trabalharam no médio positivo. E aí eu vou falar desse cara. Tá? Antes de eu falar do fluxo ativado, né, o que é um médio negativo? Aqui é um médio negativo e um médio positivo, que nem está aqui no índice. Tá? Médio positivo. O que vai acontecer em dias lateralizados, aqueles 10% que o preço não anda, que o gringo tá na compra, mas o preço não tá subindo, sobe, mas cai? É porque o PF tá no médio positivo. Tá? Depois eu vou pegar alguns vídeos ali no YouTube e vou mostrar para vocês. Então, quando esses caras começam a trabalhar no médio positivo, o preço não vai a favor do gringo. Eu digo para mim, né, eu tenho para mim que são ajustes, tá? Porque você fala assim, porra, mas, né, o PF aqui não quebra. Quando eu digo PF aqui, é a XP, né? A gente sabe que concentra, né, bastante. Né? Entra Genial aqui também, entra, né, a Clear, entra, né, a Modal, embora, né, não está aparecendo mais operações, né, delas na própria corretora, na própria nome, mas está tudo embutido aqui na XP, né? Fazem parte do grupo. Então, o que acontece? Aqui tem uma concentração de PF, mas não quer dizer que é o PF, mas assim, é o formato que eu venho trabalhando aí desde 2020, tá? Vamos dizer assim, uma relação assim que, cara, funciona, funciona. Então, o que acontece, pessoal? Quando eles começam a entrar no médio positivo, para mim é como se estivesse fazendo ajustes, né, nas pontas. Né? Por que acontece? Para mim ter a XP aqui sapecando, né, trazendo liquidez, porque, né, estão comprando, tem que ter vendedor. Aí você tem lá a XP, né, trazendo. Né, eu posso dizer que a Tullit pode ter uma conta aqui, a UBS pode ter uma conta aqui. Tá? Então isso a gente nunca vai conseguir realmente descobrir. Tá? Mas fique antenado. Galera, entrou no médio negativo, tô olhando para compra. Entrou no médio positivo, esse preço vai vir para um pullback, tá? E se ele ficar pairando aqui no médio positivo, tá? O preço já não vai mais, né, ter aquela explosão, aquele dia que, puxa, o dólar andou e tal, tá? Isso vai, batata, tá? Esse outro ponto aqui, tá, pessoal? Esse outro ponto aqui, fluxo ativado.
que acontece? É quando entra uma injeção, é um monitoramento que a gente faz aqui, né? Quando ele está aí beirando a casa dos 500 milhões, dá uma injeção do financeiro, tá? A gente captura, então, esse valor e o horário, né? Para quê? Porque, assim, geralmente, tá? Esse movimento aqui, ele vai ter dois comportamentos, tá? Ou ele vai andar, tá? Então, assim, fluxo foi ativado aqui. Ele vai ter dois comportamentos. Ele vai voltar a testar essa região aqui e vai dar continuidade, ou tá? Ele vai vir aqui, sambar aqui e não vai conseguir ganhar. Ou seja, houve uma absorção aí. Vendedores, né, atuaram fortemente e o preço foi mais ou menos o que aconteceu hoje. Mas isso vai estar muito linkado, tá? Isso vai estar muito linkado com, né, o que eu estou olhando aqui, né? Para que lado o mercado vai. Então, assim, tá? Ah, gringo na compra, bonito. Mas, né? Olha como é que tá esse painel aqui, que daqui a pouco eu vou falar dele. Mas o que olhar aqui? Cara, eu tenho o dólar cheio para um lado, o mini para o outro, né? Eu tenho os juros aqui, tudo trabalhando negativo. A gente sabe que o dólar tem uma correlação aí com os juros, né? Então, assim, alguma coisa não tá funcionando aqui, né? Então, quando você percebe que não tem esse equilíbrio para o mesmo lado, tá? Você pode saber que vai ser uma trava. Quando o preço faz esse movimento aqui, né, e vai embora, tá? Você vai ver esse painel aqui, vai estar tudo verdinho, vai estar tudo favorável, né? Se fosse a mãozinha que está aqui hoje, a diferença aqui de 7 até ali uma diferença de 20 pontos. Então, assim, o fluxo ativado, vamos pegar ele aqui. Deixa eu pegar um gráfico aqui, só para a gente pegar aqui uns 5 minutos aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um gráfico aqui. Deixa eu só diminuir ele aqui. Ó, por exemplo, hoje, né? O que aconteceu aqui, ó? Vou pegar aqui. Deixa eu abrir mais um pouco ele aqui. 28. Ó, 28. Às 9 horas, tá? Ele abriu na região aqui, né? Deu uma puxadinha, veio, né? Aonde foi ativado o fluxo, ó? Às 10h46. Aqui, ó. 10h46 no 131. Então ele foi ativado aqui, ó, tá? Eu tenho até, tá? Foi ativado aonde? Aqui. E como que tava esse cenário aqui? Aí, o que acontece? Você vai ter que ir pro momento, né? Exato. Deixa eu pegar aqui. Ó, pro momento exato, né? Uma coisa que depois eu vou voltar a falar aqui, tá? Do macroeconomia, mas eu volto a falar aqui, ó. 10h46, vamos lá, ó. 10h24, 10h37, 10h44, 10h46, ó, 10h47, né? Então, o que nós temos aqui? Foi ativado, beleza, ó, macroeconomia, né? Empatados aí, então, né, uma queda aí, não tá aquele número assim, pô, 8-2, né? E aí, eu até tenho nesse momento aqui um alinhamento, né, nos agressores, que foi essa puxada, ó,
junto com o dólar, né? Tipo, respondeu, ou seja, junto com o gringo houve uma resposta, tá? Mas lembra que eu falei, os DIs aqui não tava de acordo, não estava muito assim legal. E a outra coisa depois que eu vou falar da macro, né? A macro aqui trabalhando abaixo, tá? Tá tendo as intenções aqui, né? Mas o que eu queria ver também aqui? A macro trabalhando acima. Então a gente sabe que dias que o preço anda, a macro vai puxar para cima. E aqui ela também não puxou, né? Então, se eu conseguir achar esse desequilíbrio aqui, depois a gente pode até fazer outro exercício, achar um outro dia aqui que, né, o preço fez diferente, vocês vão ver que vai ter um alinhamento melhor aqui, né? Então, conseguindo identificar isso, pessoal, vocês conseguem usar o que aqui, né? Deixa eu voltar aqui agora. A gente consegue usar, né, isso a nosso favor, tá? Isso a nosso favor, né? Eu tenho aqui essas bandas aqui, né? Que essas agulhadas, eu gosto delas, mas eu não gosto de usar num tempo curto, né? Aqui eu estou exemplificando nos 5 minutos, mas diante dessa situação, junto com o fluxo ativado, aqui era uma região bacana assim para se vender, tá? Né? E depois eu vou até mostrar uma vendinha que eu fiz, né? Lá na Black, mas por outro motivo, mas depois eu falo disso aí. Então, o fluxo ativado é para isso, tá? E o que eu estou dizendo para o dólar aqui vai valer para o índice, tá, pessoal? Quem acompanhou aí no YouTube hoje, né? Como eu fiz as modificações ontem, eu esqueci de, né? Então, dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui do gráfico e acabei não fazendo, né? Né, editando aqui, né? Mas aqui também tá agora, né, corretamente o do índice, tá? Então a gente viu aqui os gringos trabalhando na venda, né, no índice, né, junto com o agressor, né? E o PF, então aqui a gente teve né, como eu posso dizer, tivemos aí um ajuste também, né? Abriu lá guepado, né? Guepado não, mas abriu, né, forte, puxando, né? E depois acabou entregando, né, a mãozinha. Mas agora o do índice aqui está correto, tá? E aí, pessoal, aqui embaixo a gente manteve, tá? O que é esse gráfico aqui? É um gráfico de força para o dólar, para o índice, né? Baseado que em indicadores, tá? Então, o que ele faz aqui, tá? Ele está num time de 5 minutos, né? Qual que é a ideia dele aqui, ó, tá? Então, só para vocês compreender da onde que vem, né? Então, eu pego lá MACD, ROC, RSI, estocástico, saldo de agressão, CCI, o oscillator, stop ATE, high-low, né? Médias, né? 9, 17, 34, 55, 89, 108, ou seja, né? Uma em cima da outra, né? Se a de 9, né, tiver acima da 17, ou seja, né? E aí ele vai me dar aqui um total, acho que se eu não me engano, de 16 indicadores. 16 indicadores. Isso, total de 16 indicadores, tá? Ele vai me dizer assim, olha, tenho desses indicadores, eu tô com X comprado, X vendido. E ele vai me trazer, né, uma porcentagem aqui, que nada mais é que bonitinho para nós lá, né? Então, os 75 aqui, ele está representando, né, que 75% dos 21 indicadores que estão aqui, tá, estão comprados. Então, lógico, né, eu tenho, né, algo validando ali para mim, olha, os indicadores estão comprados, né? Eu fiz esse estudo diretamente já nos 5 minutos, né? Mas eu posso aí, num próximo momento, trazer essa visão para os 2 minutos, né? Para servir realmente, de repente, de um gatilho, né? Mas eu acredito que o 5 é bacana. E aí, da mesma forma que eu mostrei
do dólar aqui vai ser para os DIs, vai ser para o índice, vai ser os mesmos indicadores, né? Dentro da mesma pegada, né? Então aqui é do índice, né? E aqui é dos DIs, tá? Então para vocês saberem da onde que vem esse camarada aqui. Então ele é baseado, né, em cima dessa gama de indicadores aqui que eu já mostrei para vocês. Vou repetir aqui para não ficar dúvida, né? Então eu peguei lá o MACD, né? Peguei o MACD, peguei o ROC, peguei o RSI, o estocástico, a média do estocástico, né? O saldo de agressão, o CCI, o Ultimate Oscillator, o Stop ATR, o High Low, né? E uma junção de médias aqui. Então, ele vai mostrar para nós, olha, nos 5 minutos nós estamos comprados, né? E se a gente olhar aqui, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, né? Depois que ele deu a queda, tá? Que mudou, né? A gente viu aqui o preço trabalhando, né? Num canalzinho de alta aqui, né? Bem timidinho, né? Mas voltou a testar onde lá? Voltou a testar o fluxo, tá? Então, então ficou mais fácil. Vocês estão compreendendo que a ideia é facilitar a tomada de decisão, tá? Aqui embaixo, pessoal, nós vamos ter o que? A macroeconomia, tá? O que seria essa macro aqui, tá? Essa até é uma ideia, né, que já tem aí do Elton, né? E eu achei interessante, né? E aí eu comecei a analisar, né? Acabei fazendo até um trabalhinho em cima disso para um pessoal e achei interessante, né, trazer isso aqui na planilha quântica, né? Porque qual que é a ideia da macroeconomia aqui? Ela se baseia, né, num determinado número de ativos, né, que fazem correlação positiva e negativa com o dólar, né? Tem ali os seus pesos e tem toda uma dinâmica, né? E aí o que acontece? Ele vai trazer para nós aqui, olha, eu tenho, né, que nem hoje de manhã, tinha 9, né, para alta, 3 para queda, tá? Geralmente, quando tem assim uma diferença grande aí na abertura, tá? A gente pode vir de gap, tá? E aconteceu hoje, né? Quem aí trabalha com já está trabalhando com o contrato, o próximo contrato, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? A gente teve um gap. Então, geralmente, acontece esse gap e muitas das vezes que dá esse gap, eu já tenho observado isso, tá? Ele não dá continuidade, ele nega, tá? E depois, se alinhar o dia, ele vai embora. Mas quando ele abre guepada assim, ele vem testar, né, uma boa parte do movimento, tá? Depois eu vou mostrar. Mas qual que é a ideia então da macro? Então ele tem essas cestas de ativos aqui, tá? E a gente vai monitorando, tá, né, o comportamento delas, né, para justamente, né, ver o poder de compra ou venda do dólar, tá? Então, que nem hoje, o dólar ele veio comprador até uma altura do campeonato, tá? Mas vocês podem ver que a macro veio trabalhando para baixo. E o legal, eu quero ver a macro. A macro aqui é um outro estudo que ele vai ponderando. Por exemplo, esse cara aqui, né, comprador, né, por exemplo, eu tenho lá um ativo que, né, ele vem assim, a cada 1 minuto ele vem, como eu posso explicar? Vou dar o exemplo na variação, né? Eu tô comprador, então determinado ativo ele estava com 0,40, né? 0,40 positivo, tá? No minuto seguinte ele foi para 0,45, tá? Ou seja, essa macro aqui ela soma um ponto, tá? Ela vai, né? Daqui tantos minutos esse cara, daí mais 1 minuto aqui esse cara, né, foi para 0,50.
Aí eu subo mais um pontinho, né? Mas esse cara aqui tava com 0,40, tava com 0,40, desceu para 0,30, tá? Aí ele cai. Então o que que acontece? Essa macro aqui é bacana. Ela te ajuda também a dizer assim, olha, o preço está subindo, né? Tá até dando cara de alta aí e tal, mas assim, a macro, tá? Geralmente esse olhar da macro aqui vai casar com o médio negativo que eu falei com vocês, né? Vai casar com um cenário assim, né? DIs sangrando, né? De arbitragem, né? Se eu tenho o mini, né, trabalhando na venda e o cheio trabalhando na compra, logo aqui eu posso, né, determinar que assim tá tendo uma arbitragem, né? E aí uma perna não vai né, uma perna para a esquerda, outra para a direita, não vai chegar em lugar nenhum. Ou seja, se resume num dia mais travado, tá? Então, a macroeconomia é top, tá, pessoal? Analisem, tá? E já quando é 8h30, mais ou menos, eu já lanço a planilha, né? Para rodar lá no YouTube. Vocês já conseguem, né, visualizar por aqui e a construção do gráfico, tá? Se a gente pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui de novo, né? Olha só que horas que era aqui mais ou menos. Às 8h58, tá? Olha só que legal aqui, ó. 10h03. 10 compra e 3. Quando você tem uma diferença assim, gritante, tende a ter um dia de abertura gapado, tá? E houve esse gap, mas houve lá no contrato novo, já vou mostrar para vocês. Então fiquem de olho nisso aqui, tá? E aí vocês vão ver, ó, que a macro aqui, o que ela tá dizendo, tá? Ó, ela começou a subir, ó, mas depois ela começou a cair aqui, ó, tá? E aí vocês vão ver, ó, que, ó, ela começou a subir, ó, caiu de novo. Por quê? Porque a gente não teve consistência. Você pode ver, às 8h58 estava 10-3, né? Mas a gente não teve uma consistência daqueles ativos que estavam fortes ali na pré-abertura, né? Tem ativos aí que a gente pega, né, pré-market aí, né, justamente para ter a intenção de como que está lá fora, né? E esses caras perderam força. Então, isso ajuda bastante na leitura, tá? E aí, ó, lembra do médio negativo? Vou aproveitar aqui, ó, vou rodar um pouquinho. Ó, vocês podem ver aqui, ó, médio positivo, ó. E esse cara então trabalhou, né, boa parte do tempo hoje muito próximo do preço, muito próximo do médio positivo, ó lá, ó. Vira e mexe ele entrava no médio positivo. Isso aí, pessoal, é uma característica, tá, de um dia travado, tá? Ó, um bi já, esses caras estavam aqui, ó, já chegando na mãozinha de um bi. Essa diferença aqui, ó, ela tem que ser gritante, tá? O que aconteceu com o índice? Vamos pegar o índice que vai ficar fácil. O que aconteceu? Olha só. Vendedores, tá? Deixa eu até pegar o gráfico aqui do índice, só pra gente, né? Olha só, né? Ó, abriu o gapadinho, né? Beleza. Vamos pegar o índice aqui, ó. Era 10,45. Ó. Aqui já era 10, vamos voltar um pouquinho. 10 e para ficar legal aqui, ó. Ó. Aqui já estava no médio negativo, no médio positivo. Quem estava na venda? Olha só. Quem estava na venda aqui? Quem estava na venda? Não era o gringo? Mas por que o preço está subindo? Tá? Maracutaia. Tá? Pô, mas eu queria vender. Pô, mas o preço está subindo, mas o gringo estava na venda. Né? Então, isso aqui é justo. Você pode ver que a sardinhada vai entrar no médio positivo. Tá?
Eles vão aumentar a mãozinha, ó, aumentar a mãozinha. Ali nós já estamos 10,52, tá? 10,52, né? Mas o que aconteceu aqui, ó? Quando eles saíram do médio positivo, vamos voltar aqui, ó. Ó, quando eles saíram do médio positivo, 10,29, ó. Então aqui, desde o início aqui, ó, o gringo estava na compra. Ah, vamos pegar aqui, ó. Vamos lá, essa parte eu não tinha olhado, ó. O gringo começou na compra. Beleza, ó. 1.257, sardinhada trazendo liquidez, certo? Então, tá certo, movimento correto, ó, tá? E aí, a gente tem que ficar sempre olhando esse número. Eles estão 500 pontos abaixo do médio, então estão afastados, prejuízo, tá? Mas, ó, já colaram, né? 9h41. Que horas que era 9h41, ó? Ó, aqui, ó. Tá? Então, nesse movimento aqui, eles já colaram no médio, né? Aí, ó, olha lá. Deram uma pioradinha, tá? Foram para 500 de novo, mas olha a mão. O que aconteceu? Estão zerando a mão, né? Zeraram a mão. De 1 bi, zeraram a mão. Então, e aí agora, ó, eu já tenho o gringo na venda, certo? Ó, o gringo na venda, né? E a sardinhada na compra, já com médio positivo. Então, o que acontece? Entrou no médio positivo, o preço já não vai mais, né, correr. Tá? Aqui já pioraram de novo, mas estão próximo do preço, tá? E provavelmente eles vão entrar no médio positivo, ó. Entraram no médio positivo, mas olha agora, estão 2.000 pontos. Então, assim, o preço já não vai cair mais. Então, o índice teve até uma movimentação de 2.600 pontos por causa do gapzinho que ele deu e da puxada. Mas depois, o que eles fizeram? Devolveram tudo. Tá? Então, fiquem antenados com médio positivo. O médio positivo, pessoal, é top. Ele vai te mostrar, né, que o preço não vai mais correr, vai ficar mais travadão, tá? E é o que aconteceu com o índice. Deu a puxada, o gringo trouxe, a sardinhada trouxe liquidez. Nesse movimento aqui, sardinhada entrou no médio positivo, o preço daí trabalhou encaixotado aqui, né, o resto da tarde, tá? Então, é bacana a gente ver isso aí, tá? E aí, pessoal, vocês aí tem no YouTube, vocês vão lá, a gente tem essas aulas aqui, ó, todos os replay aí, todos os pregões são gravados, tem lá disponível, né? É só entrar lá nos vídeos ao vivo ali, cara, e pegar e fazer esse estudo, é bacana, tá? E aí, então falando da macro, é isso aí. E aí o que aconteceu hoje, pessoal, tá? O que aconteceu hoje, ó? Nós estamos trabalhando aqui, ó. Tá? Hoje nós encerrou o dia, tá? Aqui. O contrato velho, tá? A gente tá aí para o vencimento. Como eu trado lá pela Active, o que acontece, tá? A Active, ela já me deu opção hoje de trabalhar no contrato de setembro, tá? E de novo, pessoal, dá para você trabalhar fracionado. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho, né, o mesmo indicador que eu tenho no Profit aqui? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Tá? Essas bandas aqui é a mesma que está aqui na Active, ok? E aí, quando esse cara sai, né, da banda junto com esse camarada aqui, tá? Eu tenho um cenário bacana, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem uma discrepância, né, ali antes de abrir o mercado, tende a dar um gap, tá? O gap nós tivemos aqui, né, no contrato novo. Por que o dólar não andou hoje, tá? A gente já teve esse gap aqui que deu já 30 e poucos pontos aqui, né?
né? 30 ponteco, tá? E aí nós estamos trabalhando aonde, ó? Só que daí o que acontece? Era para me ter ficado com 0,50 aqui. Eu fiz 3 entradinhas aqui nesse topo, tá? Soltei, aí ele não desenvolveu, soltei 2 e protegi. Ele veio e me tirou. Mas por que que eu não quis? Eu quis proteger e não correr o risco, tá? Porque a gente está trabalhando aqui no 164 e nós estamos aqui, tá? E agora eu pegando, por exemplo, né, uma leitura aqui nos 60 minutos, tá? Ele rejeitou esse fundo aqui, não quis ir buscar aqui, que era um fundinho, não quis ir buscar, tá? Aqui ele chegou, acho que foi ontem, antes de ontem, chegou aqui, né? Acho que foi ontem. E tá voltando aqui, tá? E o que que me chamou a atenção? O contrato novo tá trabalhando aqui, tá? Porém, né, se esse cara amanhã fazer esse movimento aqui, tá, eu posso ter o contrato novo subir mais um pouco também, tá? Porque eles vão se equalizar, né? Hoje é 28, amanhã é 29, dia 30, dia 31, dia 30 é o último dia. 31, agora fugiu aqui. Mas eles vão se equalizar. Eles vão, né? Vai fechar esse spread aqui, tá? Pode fechar para cima. Então eu quis ficar protegido aqui e não correr o risco, tá? E não correr o risco, né? Mas lembra que eu falei dessa visão aqui vai abrir um gapzinho e geralmente o gap ele entrega, tá? Não entregou como eu queria. Eu queria que pensei que ele poderia fechar esse spread aqui hoje, né? Mas como, né, o gringo estava na compra, né, mas tinha, né, esse desequilíbrio, eu achei que nós poderíamos ficar enrolado e realmente ficou, tá? Então, fica aí a dica, tá? E já faço propaganda, pessoal. Por que é top lá no Active? Você trabalhar fracionado, tá? Ah, eu não. Aqui você tem que trabalhar com um contrato, tá? Ah, mas eu quero trabalhar com meio contrato. Você trabalha com meio contrato. Ah, Jair, eu quero trabalhar com 0,25. Então você vai poder pôr quatro lotes aqui, né? De 0,25 para você fechar um contrato que você precisa entrar aqui hoje nas corretoras, né, local aqui. Então a Active ela te ajuda até, né, no emocional, né? Você entra ali leve, tá? Lembra que eu falei, olha, se tá comprador, não procure fazer venda. Realmente o dia hoje não era para olhar por venda. Mas lembra, mas se você tiver regiões que você acredita, então dentro do meu operacional, vocês podem ver que é um 30 minutos que eu analiso, tá? E eu tenho uns 60 minutos que eu analiso, tá? Então, o que acontece? Os 60 minutos, aonde ele deu aqui, tá? Então, eu não deu aqui embaixo, então eu saberia que poderia escorregar um pouquinho mais. Lembra que eu gosto de casar, né, esses dois indicadores aqui, tá? Para validar. Mas já dei uma sapecada ali por causa do gap, tá? Por causa do gapzinho. Então, macroeconomia, ela vai te trazer esse sentimento. Mercado comprador, mercado vendedor, tá? E nesse outro gráfico aqui, pessoal, é a correlação, né? Então, o que nós tínhamos hoje, né? Correlação, índice operando para cima do dólar, dólar para baixo e os DIs, né, para baixo, ou seja, né? Então a gente tem essa correlação, né? DI para baixo, índice para cima, juros para cima, dólar para cima, índice para baixo. É uma correlação. É uma correlação que tem que levar ao pé da letra? Não, tá? Mas nós vamos ver que dias que o preço corre, né, vale a pena fazer essa correlação, tá? E aí, pessoal, nos 60 minutos, então, podemos esperar amanhã, tá? E aí, se a gente olhar hoje, tá?
Olha o saldinho que esses caras ficou no cheio aqui. 5 mil contratos. Ontem esses caras fecharam com 10 mil contratos aqui, tá? 10 mil contratos. Deixa eu ver se eu consigo pegar o vídeo de ontem aqui. Vocês vão ver, tá? 10 mil contratos. Deixa eu ver se eu consigo achar o de ontem aqui. O de ontem aqui... 27, é esse cara aqui, tá? Ó, vamos pegar aqui, ó. Esses caras aqui, ó. O que que aconteceu, ó? Beleza? Mesma coisa ontem aqui, né, ó. Até andou 40 Pontec ontem, né, mas não foi aquele dia, tá? Porque, ó, né, os jurinhos também, né, não tava bacaninha. Eu tava com problema na macro ontem, nesse dia aqui, tá? Tava com probleminha, não tava 100%. Mas o que que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó? Então vocês podem ver aqui a mudança, né, ó? Fica nítido aqui, nós tiramos essa parte aqui, ó, e essa parte aqui, para diminuir a leitura, né? Esse já não tava, acabei perdendo uma versão e tive que fazer umas modificações aqui, tá? Mas olha aqui esse saldo aqui, pessoal. Olha só, tá? Olha só esse saldo aqui, ó, tá? 5,36, tá? A gente encerrou o dia ontem, né? Ó, com 10k de saldo, né? 10k de saldo aí aberto no dólar, no cheio, tá? Então 10 ontem mais 5 hoje, tá? Pode ser ajuste porque a gente estamos aí para virada de contrato, certo? Mas esse cara aqui pegando essa jogada aqui, tá? 15k no cheio, tá? Pode casar com aquilo que eu tô dizendo para vocês. Como o contrato novo tá trabalhando aqui, tá? Amanhã nada me surpreende, ou até no dia da rolagem, os caras fazer esse movimento aqui. Então, esses 15k que foram injetados nessa região do cheio, vim para cá, tá? Ou, tá? Os caras estão, né, pegando, por exemplo, né, aí a gente vem para outra análise. Ou, né, esses caras, né, pegou essa venda aqui e tá realizando aqui esses 15k. Então, assim, veja, né, não tem facilidade. A gente tá, mas a gente tava num canalzinho aqui, tá? Aí estourou para baixo, pode ver que ele, né? Eu até achei que ia fazer isso aqui, não, né? Rejeitou esse fundo e ele quebrou esse micro canalzinho aqui, tá? Então, né, tá mostrando que pode vir aqui e o contrato novo tá trabalhando aqui. Então a gente tem essas perspectivas, tá? 15 mil contratos no cheio, né? Me deixou um ponto de interrogação aí, uma dúvida. Por isso que por isso que eu fiquei protegido lá nas minhas entradas, tá? Para mim depois não ter que mexer com correção, sabendo que, né, o preço poderia voltar lá, né? Então, pessoal, essas foram as mudanças. E aqui, né, continua a mesma coisa, tá? Continua a mesma coisa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente encerrar um dia, né, que fique fácil da gente ver um dia que o preço realmente andou, né, e foi bonito. Será que dia 24? Não, dia 24 não. Deixa eu ver um dia que o preço assim, né, andou e foi bacana. Acho que dia 24. Vamos ver, deixa eu olhar aqui dia 24, só pra gente ver se foi mesmo. Né, ó, tô pegando aqui, ó, o dia 24, ó. E aí estamos encerrando já tá passando do horário, né? Ó,
Ó, pessoal, dia 24 aqui, não sei se foi bacana também, não. Vamos ver. Não. Tá vendo? Ó, 41, né? Que nós tivemos aqui, ó? A macro, né? Começou compradora, virou vendedora, né? Mas ó a macro, ó, jogando para baixo, né? Ó, os juros. Não foi um dia. Eu quero achar um dia aqui para vocês, um dia que foi assim, direcional, sabe? Para um dia direcional. Mas faz dias que a gente não tem assim um movimento, né? Um top. Mas vamos ver aqui dia 18. Dia 18, vamos ver dia 18 de junho. E aí se eu não achar, eu faço uma outra aulinha pegando uma visão, né, de um dia direcional. Tá? Ó, dia 18. Vamos pegar aqui dia 18. Só para a gente encerrar aqui. Dia 18. Aí. Beleza. Vamos ver o que nós tivemos dia 18. Acho que não sei se foi vendedor o dia ou não. Mas me parece que sim. Deixa eu achar a qualidade aqui. Vamos ver se melhora. Beleza, tá? Ó, dia 18. Ó. Macro empurrando para cima. Mas o que eu queria ver aqui, ó? Gringo na compra, tá? Esse dia 18, não sei se foi vendedor ou não. Mas vamos ver se vai ter algum alinhamento aqui. Eu acho que ele foi vendedor. Tá? Ó, não teve alinhamento também nesse dia não, tá, pessoal? Enfim, vou encerrar por aqui, tá? Depois eu pego um dia, que faz dias que a gente não tá sem assim um dia direcional, tá? Pego e trago, né, uma aulinha, tá? Mas o objetivo de hoje é trazer assim uma visão, né, desse novo modelo, tá? Mostrando, né, um pouco dos detalhes aí gráfico. Ficou até uma aulinha, né, já com quase 50 minutos, tá? Mas daqui para frente vai ser isso, pessoal. Facilidade, bater o olho, opa, assim, assim, assado, né? E eu vou trazendo mais dicas aí nos próximos vídeos para ir fortalecendo a visão. Beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço.